Esse vídeo é uma evolução do fluxo de criação de carrosséis. Se você viu o vídeo anterior, onde eu crio um carrossel no Canva, gero os textos, gero a imagem e depois adiciono no Drive para depois programar a automação, esse fluxo aqui desse vídeo é totalmente diferente. Eu vou gerar tanto as imagens, os títulos, os frames, tudo 100% automático. Basta uma ideia ou um site que eu queira extrair a notícia ou um título. Com base nisso, a inteligência artificial vai se encarregar de fazer todo o resto. Tanto as imagens, selecionar as imagens, organizar o texto, cada frame e publicar. Seja uma vez no dia, seja duas vezes, etc. Olha só, eu vou te mostrar hoje esse fluxo criado 100% com N8N. Ele tem essas três possibilidades de criar três formas de carrosséis, por assim dizer. Primeiro é com as imagens gratuitamente do FreePic, que é um banco de imagens gratuito. Segunda opção é gerando 100% a imagem, tanto a imagem, conteúdo, a legenda, tudo, absolutamente tudo com IA. Né? Isso a gente pode usar o ChatGPT ou qualquer outra LLM que você quiser. Só que nesse exemplo que eu vou mostrar, a gente usou a API da Rapid API. Ela é gratuita de início, só que depois, se você gostar, você pode assinar e que vale a pena. E a terceira opção é você quer extrair notícias em tempo real de um site, seja de notícias, seja tecnologia, seja qualquer que seja o cunho do site, desde que ele tenha uma forma de compartilhar, né, o que a gente chama de RSS ou sitemap, né? Eu vou mostrar em seguida. Primeiro, a primeira opção é, basicamente, se eu tenho uma se eu tenho uma publicação que fale de dentista, eu vou procurar aqui uma palavra-chave de odonto, certo? E aí, com base nesses filtros aqui, ó, por exemplo, retrato, do tipo, qual que é o tipo da minha pesquisa? É JPEG ou PNG. É como se a IA estivesse entrando aqui, digitando a query para fazer a busca das imagens relacionadas. Se eu tiver uma postagem com o título de advogado, ela vai vir aqui, vai digitar um termo semelhante a esse e vai selecionar quantas imagens eu quiser pegar. E aqui eu vou te mostrar alguns exemplos, né, que eu criei. Esse exemplo aqui é de um site, é um Scrap. Esse daqui é do banco de imagens do FreePic, gerado 100% gratuito. E no final você vê que tem uma imagem que é personalizada, né, que é como se fosse uma chamada para ação. Né. E tem esse outro modelo aqui que ele é criado 100% com IA, né, que a gente utiliza a API da Rapid API. Como eu falei, ela é gratuita, só que você pode assinar e vale a pena. É $5, você tem direito a 300 requisições. Né? Então, a legenda personalizada, o frame personalizado, isso é o título de cada frame, de acordo com o tema específico. Por exemplo, esse tema aqui, SDR para qualificar leads usando inteligência artificial. Então, quando o fluxo iniciar, ele vai gerar uma query, ou seja, essa query aqui, se for sorteado o fluxo de FreePic, né? Porque é sorteio. Por exemplo, nesse sorteio aqui, se for selecionado a primeira opção, que é do FreePic, ele vem aqui e digita essa query. E aí, através dessas imagens, ele seleciona. Ó, você pode ver como essa imagem aqui, ela foi retirada daqui. Então, eu vou iniciar a partir dessa imagem. E assim sucessivamente. Agora, se esse sorteio no fluxo, né, a segunda opção, que é a criação do modelo 100% com IA, e aí a gente vai para esse outro exemplo aqui, que é a criação 100% com IA, né? Igual esse daqui também. E se der o número 3, ele vai retirar uma informação recente. No meu caso, eu adicionei somente uma publicação, o artigo mais recente falando sobre inteligência artificial, e ele vai extrair através de um RSS, né, que aqui eu coloquei um Olhar Digital, que é um site de exemplo de tecnologia, certo? Então, assim, ó,
Ele vai passar aqui e como você pode ver, deixa eu ver aqui, a última notícia que saiu foi esse daqui, ó, recente. Olha só, às 14h19, certo? Então ele vai extrair essa imagem aqui, vai criar um título com base num resumo dessa notícia, ok? É assim que vai funcionar. Aqui nesse início, nesse fluxo, para toda vez que, se eu colocar para rodar esse fluxo aqui uma vez no dia, para não ocorrer de todas as publicações ficarem repetidas, isso é, o formato das publicações, toda publicação FreePic, toda publicação ser uma notícia, eu coloquei esse código aqui que ele tem o objetivo de sortear um número entre 1, 2 e 3. Se sortear 1, ele vai para o FreePix. Se sortear 2, ele é criado 100% com IA. E se for o 3, ele é sorteado para pegar e extrair a notícia de um site, né? Como eu mostrei aqui agora, é do Olhar Digital. Aqui está bem tranquilo de configurar. Na verdade, eu vendi esse fluxo para um gringo ontem, e aí eu tive que fazer um mini tutorial para ajudar ele a configurar, mas aqui, qual que é a configuração? Como eu mostrei no vídeo, né, desse tutorial, que você quiser adquirir, tem o link aqui abaixo e já vai ter o tutorial para você configurar, colocar as suas credenciais, para você colocar também a sua API, o seu token, né, do Instagram, para ser publicado em tempo real. Então o objetivo aqui é te explicar o seguinte: você tem três possibilidades aqui de gerar carrosséis diferentes, em formatos diferentes. Isso você já entendeu. Agora, qual que é a grande evolução desse fluxo? É justamente a base de dados dele, a base de conhecimento. Que aqui eu tenho uma copy, né, que é essa planilha aqui. Isso é, todos os estilos de copy, ou a maioria deles que eu utilizo nas minhas campanhas, ó, o agente ele vai saber o modelo de copy, estilo de copy, o modelo de gatilho, vários gatilhos, a técnica de escrita, o AIDA, o PAS, a definição, tudo isso ele vai ter toda vez que ele pegar uma informação, ele pegar um título, um conteúdo, ele vai utilizar esse conhecimento a favor, certo? Então aqui, ó, o prompt ele está bem básico, mas o verdadeiro poder dessa automação é justamente é justamente nessa tool, certo? Que com o nome copy, onde eu mostrei para você agora, que é onde ele tem a base de conhecimento dele de copy. Então, toda vez que ele gerar um conteúdo aqui, é com base nesse modelo, ó, que eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6 frames. Se você tiver um carrossel que tem até 10 frames, você pode modificar isso, certo? Vai ficar assim, você tira, bota o 7, etc, até o 10. E com base nisso, você modifica também os outros frames abaixo, que é o... Porque aqui nesse meu exemplo eu coloquei 6 frames apenas, certo? Então assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse último aqui é uma imagem personalizada, que eu tenho em um dos meus sites hospedado, e aqui eu coloquei outro código que ajuda a não repetir a mesma imagem, certo? Então aqui, ó, pode ser essa imagem, pode ser essa outra aqui, é diferente, ou pode ser uma dessas outras três. Então toda vez que algum fluxo for executado e publicado alguma notícia, alguma imagem, independente de qual seja, ele vai sortear uma dessas 5 imagens aqui para ficar como final, como se fosse uma chamada para ação. Agora eu vou executar esse fluxo uma vez aqui, para ver qual que é o sorteio, né, da vez. Qual que é o fluxo que ela vai selecionar. Olha só, notícia. Então ela vem aqui embaixo, ó. Lembra o site que eu mostrei, que é o Olhar Digital, certo? Então ela veio aqui no Olhar Digital. Ó, é para ela pegar essa notícia aqui, ó.
e ela vai criar um título correlacionado, um conteúdo correlacionado com a própria notícia. Só deixar finalizar aqui para ver se vai sair realmente como combinado. Ó, tá na penúltima imagem, agora ela vai pegar a última imagem. Depois ela pegar essa última imagem, vai juntar aqui, unificar tudo, depois vai fazer um upload, né, que é construir um container no Instagram, e depois ela vai fazer a postagem. Porque tem dois tipos de requisição o Instagram exige, que é criar um container e depois publicar. Aqui ele deu um inválido justamente porque, como aqui está marcado como preencher, como feito, não necessita, né, desse último nó, somente as duas últimas de cima, né, quando você pega um dado da planilha. Nesse caso aqui ele não pegou o dado da planilha, ele pegou justamente do site. Então bora dar uma atualizada aqui para ver se aparece alguma coisa. Olha só. Samsung aposta em inteligência artificial para conquistar a geração Z. E aqui ele dá um resumo da notícia com os gatilhos relacionados à base de conhecimento dele. E por último ele traz aqui uma imagem, né, que ele sorteou. Olha só. Adeus perrengues com a nova IA da Samsung. A Samsung acaba de lançar, né, aí ele dá uma notícia, digamos, bem envolvente, entende? Não é aquela coisa robótica, justamente por conta do prompt que eu sugeri para ele na próprio chat GPT. Entende? Vamos ver agora se ele vai para outro caminho aqui. Dá mais uma vez para ver se ele cria outra postagem. Só que antes disso, eu vou ter que excluir algum termo aqui, porque se ele for sortear a Kelly do FreePic ou a criação de imagem com IA, que é as duas últimas de cima, né, as duas primeiras, ele vai ter que pegar algum título daqui, né? E se aqui tiver tudo preenchido como sim, aqui não tem, né? Preenchido sim. Então ele vai pegar esse daqui, ó. Qual a diferença entre um chatbot e o agente A? Vamos ver se ele vai fazer isso. Qual que ele vai sortear? Ó, sorteou a notícia novamente. Vou dar um pause aqui, porque eu não quero que ele vá para a notícia, né? A notícia eu já mostrei. Ó, agora ele foi lá para o do FreePic, né? Isso significa que ele vai lá no FreePic, na Kelly, igual eu mostrei no começo do vídeo, né? Ele vai pesquisar sobre um termo. Aqui, ó, ele mudou. Aqui ele criou um termo, pesquisou sobre inteligência artificial. Depois ele criou os 6 frames, isso é, o texto que vai ficar por cima das imagens. E aí aqui ele adicionou as imagens que ele pegou, que ele coletou lá, ó, a mulher novamente. Por que essa imagem saiu repetida? Justamente porque eu tinha excluído essa parte aqui antes de iniciar, né, essa gravação do vídeo. Então está repetido porque a mesma foto que você viu no início é o mesmo termo agora. Ó. Deixa ele finalizar. Ó, a planilha para dar OK. Para marcar como sim. Porque ele pegou um termo da planilha, ó, agora deu certo. Por quê? Porque ele pegou essa linha aqui, ela não tinha sim. Mas agora, como ela foi publicado, ele marcou como sim. Porque depois que esse fluxo for sorteado novamente, ele não vai já pegar mais essa linha, certo? Vai pegar outra que não tiver o preenchido como sim. Agora, bora dar uma olhada na publicação aqui que eu vi. Olha só, com a imagem. Chatbots são como um ajudante automático que responde sempre as perguntas no site.
Já um agente A entende melhor o contexto, etc, etc. Entende? Ó? Ele publicou justamente um contexto relativo ao que eu adicionei, né, no prompt. Totalmente personalizável. Aonde que ele pegou, como foi que ele buscou essa Kelly para achar essa moça da capa? A gente consegue ver aqui, ó, o termo. Que eu peço para ele o seguinte: o título é esse aqui, ó, que é o da entrada. Qual que é o título? Esse aqui, ó. Qual a diferença entre o chatbot versus agente A, certo? Com a conexão do Google Sheets, com a planilha. Aí eu peço para ele gerar um termo relacionado ao título. E aí esse resultado foi inteligência artificial, que eu peço para ele também em inglês, né, o Kelly. E aí aqui, ó, ele gerou inteligência artificial, preencheu esse termo. Com esse termo aqui, ele gera os frames, procura as imagens relacionadas, que tem relação com inteligência artificial, e segue o fluxo. Aqui deu um erro, acredito que seja por conta da credencial, né, o documento. Esse aqui é uma base de conhecimento, olha só, autorização, é credencial aqui, ó. Aí tem que ficar atualizando isso aqui, depois eu faço. Tem que estar atualizando aqui o tempo inteiro, essa atualização, né? Você passa muitos dias sem usar esse fluxo e aí acontece isso normalmente. Né? Mas é só um detalhe, né? Aqui sempre ele vai ter essa referência, que é a base de conhecimento que eu sugeri para ele realmente escrever como copyright. E aqui ele tem outro documento que tem alguns modelos de postagem do Instagram, o que potencializa mais ainda o fato dele fazer postagens que gerem conexão, né? Não somente postar por postar. Esse é o grande diferencial e o grande poder desse fluxo. Então, pensa o seguinte: você tem uma planilha aqui alimentada com talvez 14 títulos aqui, 14 ideias, né? Você pode sugerir ideias para ele também e assim ele desenvolve o restante todo do fluxo, né? Diferente daquele outro vídeo que eu fiz anteriormente que precisava do Make e o N8N, era muito mais trabalho, a gente tinha que fazer o Canva, tinha que desenvolver os títulos. Aqui não. Aqui eu só preciso de um título, uma ideia, para ele conseguir desenvolver o restante das outras imagens e outros fluxos. Tudo 100% automático, né? Diferente do fluxo anterior. Se você viu o vídeo, você vai entender do que eu estou falando. E se você quiser adquirir esse fluxo, o link vai estar abaixo na descrição, juntamente com um tutorial explicativo, onde eu mostro para você aonde você deve alterar com suas informações. E também ensino a gerar o token do Instagram e identificar também qual que é o ID da sua conta. E também as credenciais do banco de imagens, etc. Tudo isso no tutorial, juntamente com o fluxo para você só importar no seu N8N e já começar a utilizar. O link vai estar abaixo na descrição.